Hoje vamos falar sobre as atualizações do Google na parte de programação, utilizando o Gemini 3.5 Flash, que agora pelo jeito vai estar rodando em tudo, seja no seu celular, seja no navegador, na hora de você fazer as suas consultas, e também ali como agente de programação, utilizando o nosso querido aqui Antigravity, que nos deu um susto enorme ontem, que como eu cheguei a fazer um vídeo, um shorts, explicando que do nada ele atualizou e foi pro Antigravity 2.0. E aí o que é esta parada do 2.0? Porque daí tipo, ele perdeu a IDE, ele virou só agente. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso e tal, mas o que acontece? O que acontece? O que o Google fez? O que ele fez? Ele catou, de vez de ele atualizar a IDE, ele jogou o Antigravity 2.0, que eu acho que é uma jogada pra galera conhecer essa nova forma agêntica de criar códigos, e quem usava o IDE, tipo, que no meu caso eu uso com o Claudinho, né, tipo, você vê o meu Claudinho tá rodando aqui, ó, fazendo as minhas instructions enquanto eu faço o vídeo. E aí eu acho que foi jogada. Tipo, não vejo outra parada. Ele jogar o 2.0 de vez de jogar o IDE. Aí o que você tinha que fazer? O que você tem que fazer? Aliás, dica de uma das pessoas que assistiu o vídeo, o meu shorts, mandou pra mim e falou: Didico, calma. Calma, moleque. Calma, que vai dar pra voltar atrás. E aí o que você tem que fazer? Desinstala a bosta do Antigravity 2.0. Sim, eu tô falando bosta, mas eu nem testei, tá? Eu nem cheguei a usar. Mas é que pra mim, como programador, tipo, a IDE, a forma como o Antigravity IDE funciona é muito melhor, tá? Eu consigo ver os arquivos, as pastas, editar o arquivo, consigo trabalhar junto com o agente. Então, daquela forma ali que aparece só um chatzinho pra mim trocar ideia, pra mim não rola. Aí ele falou: fica calmo, moleque, calma, segura esse coração, segura o xixi, desinstala o 2.0 e aí você vai ter que ir lá. Vamos lá, vou te mostrar aqui. Deixa eu tirar meu zoom. Por exemplo, ele vai vir com 2.0 aqui, que eu ainda vou dar uma olhada nele, vou ver se eu consigo instalar ele aqui em paralelo, para dar uma olhada, testar e tudo mais. Mas se você quer a sua IDE de volta, com aquela pegada Visual Code, o VS Code, vem aqui no site do Google, eu vou deixar o link na descrição, caso você precise, me pede aí nos comentários que eu mando. E vem aqui em cima, aqui, ó, produtos. Aí você vai vir aqui, ó, tem a listinha, tem o client, tem o SDK e tem o IDE, aqui, ó, o ultiminho. Clicou nele, baixou, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Meu Deus, ele vai voltar para isso aqui. E aí, com essa atualização, com essa versão nova, não é versão nova não, aqui na verdade para mim só atualizou a questão, eu preciso dar uma olhada mais profunda nele, mas para mim o que mais atualizou aqui é a questão de poder utilizar o Gemini 3.5 Flash, na versão High e na Medium. As outras versões aqui ainda estão aqui. Dá para usar ele no modo gratuito, mas eu vi uma galera falando no Reddit que parece que está menor a quantidade de tokens. Tentei utilizar a IA do Google aqui para perguntar, né, qual que eram os valores, os limites do Flash e tudo mais. Ele não me traz os limites, eu tentei procurar em outros lugares também, não achei, mas que dá para usar ele na versão gratuita e que ele tem uma forma diferente de limitar ali. Porque normalmente o que tinha? Tinha uns tokens, né? Tinha um limite de token por dia, por semana e por mês lá que você podia usar de forma gratuita. Agora parece que ele tem uma parada, tipo, tem os limites de token semanais generosos. O que é generoso, né? Para tarefas complexas que exigem agentes secundários ou varredores de repositório completos, os créditos e o tempo de computação ativa são consumidos em um pool compartilhado. Então, resumindo, tipo, ninguém sabe, ninguém viu, né? Quando eu souber assim, ou se você souber essa informação, coloque aí nos comentários, mas quando eu souber essa informação eu trago para vocês, mas ainda dá para você utilizar ele. O grande lance dessa atualização do 3.5, pelo menos o que eu acho que é o grande lance, deixa eu tirar o zoom aqui para vocês, aqui. Ele teve algumas mudanças, ele fala, ele tem o benchmark. Esse benchmark aqui para mim é bem mentiroso, bem mentiroso. Tipo assim, ó, na questão de código via terminal, tá falando que bate o Claudinho. Não bate. Duvido que bate, pode bater, posso estar falando bosta, mas assim,
todos esses benchmarks que existem de agente, pra mim é tudo bullshit, porque você só consegue saber realmente se tá melhor ou pior usando na prática. É difícil, cara. Toda IA que sai, seja QA, o Kimi, GLM, o Opus, até o Grok agora, que vai ter uma versão agêntica de código, todos eles botam de jeito no gráfico como se eles fossem melhor. E, mano, não é possível, né? Se todo mundo é melhor, e aí? Só pra quem? Por enquanto, na minha opinião, humilde opinião, o Cloud pra código não tem igual. Não tem. Tem algumas IAs chinesas que chegam próximas e tal, mas assim, é próximo. Próximo dele, de verdade, na minha opinião, é o Codex, tá? Que é do GPT. E ele tá próximo ali, tipo assim, depois do Codex vem o Gemini. Na minha opinião, tá? Isso falando dessas IAs pagas, né? Pagas naquela, né? Porque dá pra você utilizar o Gemini de graça usando o Antigravity. Beleza. Falamos aqui desse benchmark safado, mas tem uma parada que eu achei bem interessante, que é a escala de como as tarefas são feitas. E, cara, tem uma parada aqui que ele mostra que, tipo, representa bem para quem trabalha com programação e com bastante código, que é na hora que ele pede para renomear as fotos numa pasta, e tem 598 arquivos, e ele faz isso com os 598 arquivos. Ah, nossa, que legal, agora o agente ele consegue renomear pastas e fotos. Eu acho que não é esse o ponto. Acho que o ponto é a quantidade de arquivos com que ele consegue manipular. Ele conseguiu manipular ali 598 arquivos, lendo e visualizando o que era cada imagem. Porque no pedido que o cara faz aqui, eu tenho uma pasta com várias fotos, eu quero que você veja essas fotos e renomeie elas de acordo com o que você está vendo. E ele faz isso em todas. Então, quer dizer assim, para processos muito grandes, que demandam tipo, muitos arquivos, ele vai conseguir ler, interpretar e fazer uma automação excelente. E isso eu achei foda, tá? Outra parte que eu achei interessante do 3.5 é a questão de visual, né? Porque ele deu pelo menos aqui na demonstração, ele deu uma melhorada muito grande na parte de UI e UX. Então, você consegue fazer mais coisas com ele. Tem um exemplo aqui, ó. Cara, muito bom. Tipo, para um agente fazer, tipo, esse tipo de animação, transição, tipo, é muito legal. Tá muito legal. Vou testar isso aqui de novo, tá? O que tá no blog da Google, tá? O blog oficial da Google. Também vou deixar o link na descrição. Mas, assim, parece que realmente ele teve uma mudança significativa. Então, para quem usa com UX e para programação, toda essa parte de desenvolver uma aplicação, ele parece que melhorou bastante. Preciso testar, porque a grande verdade, que a gente sabe, pelo menos que eu sei, é que o Gemini ele se perde no contexto. Então, se você tá num chat, numa sessão, e tá falando, vai chegar no momento que ele vai falar, tipo, você tá falando de banana, e ele falou assim, então, e a abobrinha? Eu não tô falando de abobrinha, irmão. Eu tô falando de banana. Ele, não, mas não é abobrinha? Não, não é. E aí se perdeu. E aí, mano, eu cheguei numa parte de um momento em que eu tava trabalhando, que eu botei tanto código, e a gente foi conversando tanto, que ele começou a escrever assim, ó, TA. Ele ficou maluco com tanta informação, então ele se perde no contexto. Esse é o maior problema do Gemini. Onde que eu uso o Gemini nos meus projetos? Eu atendo alguns clientes, aí tem tipo assim, uma modificação pequenininha na aplicação XYZ da tela. Eu uso o Gemini. Ah, tem que fazer uma modificação X aqui no footer da aplicação XYZ. Eu uso o Gemini. Agora, quando eu estou fazendo um projeto, iniciando, criando uma aplicação, aí eu vou de cloud, né, e vou com Codex. Para mim, por enquanto, não tem quem bata. Mas eu vou testar mais o Gemini 3.5 para dar uma olhada no que pode trazer, né? Tipo, se ele melhorou tanto assim. Tem o lance do valor dele por crédito e tal, de que ele tá um pouco mais caro que o 3.1, né? Mas em compensação ele tá entregando resultados muito melhores, então daí tem que fazer aquele, né? Eu tenho que ver, tenho que analisar. Vou utilizar com a minha continha Pro, ver aqui que dá para fazer com projetos meus pessoais, que nem eu uso as IAs locais para fazer os meus projetos pessoais. Então, trarei novidades. Se você já está usando, me conta aí nos comentários, gostaria muito de saber de uma pessoa que está utilizando em projeto já, apesar que, tipo, saiu ontem, né? Não sei, não dá para cravar aqui, mas caso você já está utilizando, me conta aí nos comentários. Gostaria muito de saber como que tá.
Basicamente é isso, teve essa mudança. Hoje, dia 20, que é a data que eu tô gravando, vai ter mais atualizações em questão de programação que vai estar rolando na Google I.O., né? Cadê aqui, ó? Tem um calendário, ainda vai ter coisa dia 20, ainda tem coisa para sair. Até o final do dia vai sair alguma coisa. Se tiver mais novidade, eu trago para vocês aqui no canal. E eu acabei de esquecer de me pedir, né? Deixa aquele like, aquele hype. Um comentário ajuda demais a propagar a palavra do Didico.ia. Compartilhe com seus amigos, siga o Didico.ia aqui nas outras redes sociais. Em todas elas, eu sou Didico.ia. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.